Neste vídeo nós vamos conversar aqui como você pode fazer, como a gente faz para analisar uma ação. Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui com vocês Peterson Siqueira e também Madiel Silvério. E aí Pet, tudo bem? Beleza pessoal? Mais uma vez aqui com vocês na Pet Invest, levando conteúdo de educação financeira gratuitamente aí para vocês na intenção de te ajudar a investir melhor. Beleza, Madiel, uma dúvida frequente aí do pessoal é sobre análise de ações. Como é que a gente faz para analisar uma ação? Será que a gente pode ensinar quem está assistindo aí como é que eles podem fazer para analisar ações? Com certeza, pessoal. Muita gente procura, nossos conteúdos tentando entender como é que a gente pode fazer para analisar ações da melhor forma, escolher uma ação barata, escolher uma ação que vai te dar um bom lucro, um bom retorno. E a gente teve um questionamento de algum seguidor nosso nos últimos dias e decidimos gravar esse vídeo aí para mostrar para vocês como que é feita a nossa análise aí de ações, quais indicadores que a gente usa, para onde a gente olha numa ação, e a gente espera te ajudar nesse assunto aí. Beleza, Madiel, como é que a gente sabe então se uma ação é boa ou não? Dá um passo a passo para eles, o que você utiliza aí para escolher um ativo? Beleza, pessoal, é o seguinte, a gente costuma trabalhar com análise fundamentalista, né? A gente não trabalha muito com análise técnica, de gráfico, essas coisas. Então, dentro da análise fundamentalista, nós temos aí alguns indicadores que a gente pode olhar quando a gente vai analisar uma ação. Um dos primeiros indicadores que eu olho quando eu analiso uma ação é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, e o preço sobre lucro. Então, explicando aqui basicamente para vocês, o PVP trabalha na relação que tem o preço que a ação está sendo negociada na Bolsa de Valores com o valor patrimonial. O valor patrimonial é o patrimônio líquido da empresa. Então, só para você ter uma noção, o patrimônio líquido da empresa é os ativos que a empresa tem, ou seja, os bens, tudo aquilo que gera renda para a empresa, menos as despesas. Então, quando você calcula o preço sobre o valor patrimonial, você tem um indicador. Vamos supor que a gente faz um cálculo e o indicador dá abaixo de 1. Então, uma empresa que ela tem o PVP abaixo de 1, isso significa que o preço que ela está sendo negociada na Bolsa de Valores está menor do que seu valor patrimonial. Isso significa, Pet, que é uma oportunidade de compra. Por quê? Porque a empresa está sendo negociada abaixo do valor que ela tem, do valor de bens que ela possui. Então, em algumas ocasiões, em algum contexto, isso é uma oportunidade de compra para o investidor. Se tiver entre 1 e 2, também é uma oportunidade de compra, porque a empresa está 1,5 vezes o valor patrimonial ou 2 vezes o valor patrimonial. Ainda está dentro dos padrões, Pet. Agora, há analistas que dizem que se estiver acima de 2, o PVP, isso significa que a empresa está cara. Tá certo. Só lembrando, pessoal, que essa daqui não é uma análise técnica, é uma análise nossa como investidor, que são os ativos que a gente coloca na carteira, tá? Então, não é nada técnico e não dá para fazer análise técnica, nossa análise é de investidor. Beleza, então, quando você vê que esses números estão bons, você acha que dá para investir nessas ações ou você analisa alguns outros fundamentos, algumas outras coisas? Isso, tem outros indicadores que a gente pode utilizar também, né? Por exemplo, como o PL, que é o preço sobre lucro, que é um indicador bem simples, a maioria já sabe o que significa. Ele mostra para nós a quantidade de anos que a gente vai demorar para ter de retorno o patrimônio que a gente investiu naquela empresa. Então, o PL você pode comparar entre empresas de mesmos setores, né? Por exemplo, se eu pego o setor financeiro, então eu olho para o Itaú, olho para o Santander, olho para o Bradesco, aquele que tiver o menor PL é o que está mais atrativo para comprar. Além disso, o indicador que eu olho bastante é o Dividend Yield, que é o que mostra o quanto aquele ativo vai render por ano com a distribuição de dividendos para você. É muito interessante porque, além da valorização do ativo, você também pode ganhar com o pagamento de proventos. E é esse indicador que vai te mostrar quanto você vai rentabilizar com o pagamento de proventos se você investir naquele ativo, Dividend Yield. O que você falou é bem bacana. Estou aberto a tela aqui com o Banco Itaú. Então, analisando aqui o PL do Banco Itaú, tá 8,43. A gente sempre ouve que o Banco Itaú é um excelente investimento, uma grande empresa, é uma blue chip. Esse PL de 8,43 do Banco Itaú, na sua concepção, tá boa?
É um PL legal, pessoal. Ele está dentro da média aí. A gente pode olhar algumas empresas, né? Do jeito que está descontado agora a nossa Bolsa de Valores, as empresas estão dentro dessa média. Então, se você for pensar, né, no investimento a longo prazo, 8 anos é baixo para você ter o seu dinheiro de volta, o dinheiro que você investiu de volta. Isso significa que o Itaú é uma empresa bastante lucrativa e que ela vai te retornar o seu patrimônio em 8 anos. Ou seja, é um tempo curto. Tem empresas que têm um PL, por exemplo, eu vi esses dias a empresa Dasa 3, que é uma empresa do setor de saúde, ela tem um PL de 286. Então você demoraria 286 anos para ter o seu dinheiro de volta. Se a gente for analisar, né, comparar o Itaú com essa empresa Dasa, eu sei que não são de mesmos setores, né, mas está bem atrativo. Então vamos ver aqui a Dasa. PL dela, 289. 289 já. Então, em tese, levaria 289 anos para nós investidores reavermos o nosso dinheiro novamente se a gente investir em Dasa. Isso mesmo. Dasa é do setor de saúde. E aqui o dividendo da Dasa é 0,5%. Então não estaria bom esse dividend yield também. Não estaria muito legal. Ele rentabiliza muito pouco, né? Se você parar para pensar, né, 0,5% ao ano, se você dividir isso por 12 meses, a rentabilidade por mês dá baixíssima. Então é uma empresa que não compensa muito você investir. Qual empresa você julga boa para a gente dar uma olhada nos dados aqui? Vamos olhar a Itaúsa? Itaúsa. Vamos olhar a Itaúsa. Eu gosto bastante da Itaúsa. Itaúsa 4. Vamos analisar aqui então. Eu vou te falar, Itaúsa 4 PL 7,6. Bom? Tá mais baixo que o do Itaú. Mais baixo que o do Itaú. Dividend yield 9,3. Ótimo dividend yield. Isso significa que por ano você vai ter uma rentabilidade no seu ativo de 9,3%. Então o dinheiro que você investir, ele vai render 9,3% ao ano só com pagamento de proventos, sem contar a valorização da ação. Então rende muito bem. E a ação hoje está em R$ 9,32. R$ 9,00. Então você vê que o custo é baixo, né, para você investir, e mesmo assim a rentabilidade é alta. Então se você investir, por exemplo, comprar 100 ações, né, da Itaúsa, você vai estar investindo R$ 900 e esse patrimônio ele vai te render ao longo do ano aproximadamente 9%. Só lembrando então que a poupança ela rende muito menos que isso aqui, né? Quanto que está o rendimento da poupança comparado aqui com a Itaú? Está em torno de 2,5 ao ano, mais ou menos. 2,5. Então veja, a poupança nem investimento não é, porque perde da inflação. Ou seja, se você deixar dinheiro na poupança, no final do ano, e você comparar a inflação com o dividendo que pagou lá da poupança, não é nem dividendo, que é os rendimentos, você vai ver que você perdeu dinheiro. Por exemplo, se você deixar R$1.000 na poupança, no final do ano você vai ter 980, talvez. Eu calculei aqui, a poupança está rendendo 2,6% ao ano. Então você vê a comparação aí. Se você investir na Itaúsa, você tem um rendimento de 9, quanto que é aí? 9,3. 9,3 ao ano. Em contrapartida, a poupança está rendendo 2,6 ao ano, muito baixo. Uhum. E mais um indicador aqui, ROI. Você costuma olhar ROI da Itaúsa está 18,7%. O ROI é um indicador também muito importante para você olhar, porque o ROI ele mostra para você quanto que a empresa faz retornar o patrimônio que ela tem. Então, o patrimônio investido dela, quanto que ela consegue fazer girar esse patrimônio? 18%. A gente tem aí, alguns analistas, algumas casas indicam que acima de 15% é bom. Se tiver, por exemplo, próximo de 20%, é ótimo. Então, quanto maior o ROI da empresa, melhor vai ser o retorno para ela, né? O retorno que ela consegue girar ali na questão de lucro com o patrimônio líquido dela. Entendi. Você olha também aí pagamento de proventos? Olha o pagamento de proventos. Você saber quanto a empresa paga de proventos para você é importante para você criar estratégias, né? Estratégias de ganho. Vamos supor que você quer aí ter um rendimento mensal fixo com empresas, né? Então você vai investir em várias empresas que pagam dividendos e para poder, né, criar estratégia de ganho, você precisa saber quanto que essas empresas pagam, né? Então lá no site Fundamentos, inclusive, que é o site que a gente está analisando aqui, você consegue fazer ali a soma dos proventos que ela pagou. Então ela tem todas as datas de proventos pagos. Você consegue ver, por exemplo, em 2019 pagou tanto de proventos, 2020 pagou tanto. Você consegue ter uma noção de quando essa empresa vai te pagar e quanto ela vai te pagar. Tô olhando o Itaúsa aqui, ela pagou proventos
8 vezes durante o ano, a cada 3 meses ela paga, tem vezes que ela paga 2 vezes no mesmo mês, igual ao mês 8, ela pagou 2 vezes dividendos no mês 8, então ela pagou 34 centavos, é bom, né, porque Itaúsa geralmente paga 2 centavos, aqui ela pagou 34 centavos e teve uma outra vez que ela pagou 45 centavos, então além dela pagar todos os meses, tem vezes que ela dá uma pancada boa de pagamento aí. Geralmente quando tem demonstrativo de balanço, né? Ela aproveita o demonstrativo de balanço, que mostra ali quanto que ela teve de lucro dentro do trimestre, e já redistribui os proventos para os acionistas. Inclusive a Itaúsa é uma ação que tem bastante peso na minha carteira, e eu lembro que teve aí alguns meses que eu recebi 5 mil reais só de dividendos, deve ser esse aqui quando ele pagou 40 centavos, 45 centavos, foi em fevereiro, a Itaúsa pagou 45 centavos, eu recebi mais de 5 mil reais de dividendos de Itaúsa. Então aí você consegue ver como é importante você investir numa empresa que tem o dividend yield alto, né? Uma rentabilidade alta que vai te pagar em proventos e também na valorização do ativo. Beleza, Madiel. Além disso daí, você olha gráfico também de cotação para ver aí como é que está a valorização. Por exemplo, aqui olhando Itaúsa ainda, que a gente está usando como exemplo. Eu vejo aqui que a Itaúsa ela tem um gráfico bonito, que em vamos puxar um pouquinho, em 2016 estava R$5 a Itaúsa, R$5 a Itaúsa, em 2016, hoje quase 10, dobrou praticamente, né? Sim, dobrou o preço. E é bom você fazer uma análise gráfica, não muito aprofundada, quando você for comprar o seu ativo, porque é muito interessante você procurar comprar sempre quando ele está no ponto mais baixo, né? Porque aí, além da valorização que você vai ter com a distribuição de proventos, você também vai ter uma valorização na cota. Então, por exemplo, nós temos aí o gráfico da Itaúsa, a gente pode colocar na tela para você ver aí agora. Você vê que tem muita variação no gráfico, ela valorizou muito, como o Peterson falou, ela dobrou de preço ao longo dos anos, mas entre essa valorização, ela teve várias variações, e é sempre importante você comprar quando ela está no ponto mais baixo. Por quê? Porque aí quando ela valorizar, você vai sempre sair no lucro ao longo do ano. E outra coisa interessante é que essa questão de comprar sempre no ponto mais baixo. A gente está num momento aí histórico que a gente está passando, que a bolsa aí deu uma caída geral. Todas as ações caíram, a ação caiu 70%. Itaúsa estava vendo aqui, estava custando quase R$13. Agora, em janeiro, quase R$13 e hoje está custando R$9,40 por aí. Já chegou a custar menos até, R$9,30. Ela caiu até 7,60, né? Agora está 9,30. Essa questão de comprar sempre na baixa, a gente tenta sempre comprar. Mas eu acredito que quando tem dinheiro e você analisou os fundamentos e sobrou dinheiro, vai lá e compra e vai comprando, porque desde 2000 aqui eu só vejo o gráfico subindo, apesar dessas quedas aí momentâneas, mas a tendência é de alta quando o ativo é bom. Se você não tiver aquela possibilidade de fazer a análise gráfica, de ver se ela está no ponto mais baixo ou no ponto mais alto, você lembre-se de fazer aporte todos os meses. Você fazendo aporte todos os meses, você equilibra o seu preço médio, né? Então, quando você vai fazer o cálculo de lucro com base no preço médio, você tem um preço médio bem reduzido, porque você compra todos os meses. Então, você compra no mês que está na alta, você compra um mês que está na baixa, você compra um mês que está na média. Então, isso faz equilibrar o seu preço médio. No final de tudo, ao longo dos anos, 10, 15 anos, você vai ter um bom lucro da mesma maneira, né? Bom, pessoal, isso aqui é um pouco do que a gente olha para uma ação quando a gente vai investir nela, como que a gente analisa, né, os critérios. A gente não vai falar mais de muita coisa para o vídeo não ficar tão longo, mas eu quero chamar vocês para comentar aqui embaixo, escrever aqui nos comentários o que você olha quando você vai investindo por uma empresa. Você olha para as mesmas coisas que nós falamos aqui, ou tem algum outro indicador que você gosta de olhar, alguma coisa mais técnica, alguma coisa mais gráfica? Comenta aqui pra gente que o seu comentário é muito importante, a gente vai interagir com você aí, tá bom? Beleza, e além dos comentários, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo do curso que a gente tem, se você quiser aprender a investir e não sabe, tem um link, só clicar lá, bem acessível, bem legal. E é isso aí o vídeo, Madiel, vamos se despedir deles aí. Beleza, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter compartilhado um pouco mais do que a gente sabe aqui com você, sempre te ajudando, levando conteúdo gratuito para você de educação financeira. Assim como a gente é investidor e tem alavancado com a Bolsa de Valores, a gente quer que você alavanque também. E a gente espera aí que você tenha gostado do vídeo. Valeu, até a próxima. Falou, tchau, tchau. Tchau.